Muito bem, prezados irmãos e irmãs aqui presentes, e também irmãos internautas que nos acompanham via internet. Está lançado aos vossos corações a mensagem contida em nosso boletim a respeito deste grande profeta de Deus, o Santo Irmão Alto. E nessa oportunidade, irmãos, é importante falarmos a respeito do ministério, do poder, das virtudes deste profeta de Deus, porque nós somos provas vivas do poder e da manifestação dos dons que ele recebeu para manifestar e distribuir para tantos quantos assim mereçam. Na reunião de ontem, irmãos, eu falei a respeito da humildade, da caridade e fidelidade e também a justiça e coragem do Santo Irmão Aldo em relação ao voto que ele fez de servir ao reino dos céus. Quando a Santa Avó Rosa lhe perguntou se ele a serviria, e ele disse: sim, ó vó, eu te sirvo de todo o meu coração. E eu procurei falar aos irmãos a respeito do esforço empreendido pelo Santo Irmão Aldo e as provas dadas por ele em relação à fidelidade dele para com Deus e para com a sua soberana vontade. E hoje, prezados irmãos, para resumo da mensagem, eu quero lhes falar a respeito de um ponto do nosso boletim onde disse que o Santo Irmão Aldo é possuidor de perfeita sabedoria. Deu e continua a dar grandes vitórias a esta igreja com sua santa unção e bênção, e tem o poder de inspirar os pastores no ensino da doutrina, logicamente, assim aqueles que se esforçam para merecer. Prezados, em relação às suas bênçãos, em relação à sua intercessão por nós diante de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, ele próprio, em um dos seus boletins do ano de 2002, no mês de julho, do dia 18, ele disse o seguinte, em uma mensagem falando a respeito desta capacidade de interceder em favor dos apostólicos. Ele disse: para receber a graça do Consolador e merecer a minha intercessão, ou seja, para merecer que ele, Santo Irmão Aldo, se posicionasse diante de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, para pedir em favor dos irmãos quando estivessem passando por um problema, por uma dificuldade, por uma enfermidade, quando pedissem, ele, irmãos, ouve estas súplicas, estes pedidos. E ele é o intercessor, ele disse que iria interceder diante de Deus em favor dos apostólicos. Só que aí ele diz: para merecer a minha intercessão e ter o merecimento a todas as bênçãos dos céus, que são para ser disponibilizadas, distribuídas para o povo apostólico, ele disse, é preciso ter fé, é preciso ter confiança no grande poder que está sobre a nossa igreja. E aí eu quero lhes fazer uma pergunta: o senhor tem fé? O senhor, a senhora, você jovem, tem fé no poder do Santo Irmão Aldo? No poder de intercessor, no poder de abençoar, no poder de curar, no poder de libertar as criaturas do sofrimento? Irmãos, é uma pergunta um tanto profunda, porque às vezes, muitos de nós, que vivemos uma vida inteira na igreja, e que até alguns conheceram o Santo Irmão Aldo, tiveram a oportunidade de falar com ele, mas que ainda assim não têm de fato esta fé. Não tem de fato esta fé nele, nem na Santa Avó Rosa, nem em Jesus. Mas ainda assim estão em nossa igreja. E sabe por que eu lhes digo isso, irmãos? Porque em uma das suas mensagens ele disse que aqueles que duvidam ou que às vezes não aceitam a doutrina, a disciplina, os ensinos desta igreja apostólica, ele chegou a dizer que estes, eles não têm fé nenhuma. É por isso que eu lhes perguntei se os senhores têm fé. Porque a fé, ela implica as obras, a aceitação, a humildade. E aí o Santo Irmão Aldo vai dizer, além de terem esta fé e confiança, devem ser consagrados, obedientes,
humildes, pois se não forem humildes para receberem a doutrina e disciplina, nada receberão. Vejam, prezados irmãos, que ele possui o poder e a sabedoria para ajudar tanto os pastores no ensino da doutrina, quanto os regentes, os coristas, os músicos, um membro para saber falar dele e da Santa Vó Rosa para aqueles que vierem a perguntar. Só que para a pessoa ser dotada desta capacidade que é dada pelo Santo Irmão Aldo, ela precisa ser humilde, ela precisa ser consagrada, ela precisa ser obediente. É isso que ele exige. E aí, prezados irmãos, um outro ponto importante da nossa mensagem, que disse que o Santo Irmão Aldo, quando ainda estava em seu corpo físico e agora, como santo do Senhor, exerce o poder de libertar e curar, quando a pessoa realmente merece e quando é de justiça de Deus, dando-lhe saúde, amparo, alívio, consolo, proteção e livramento de grandes perigos. Alguns apostólicos, irmãos, às vezes observando a maneira como valorizam o ministério do Santo Irmão Aldo e os seus ensinos, nós conseguimos, de certa forma, distinguir que em alguns casos, alguns não têm esta confiança e não acreditam que ele possa fazer isso, que ele possa libertar alguém da escravidão do pecado, que ele possa curar alguém, que ele tenha a capacidade, conforme disse a mensagem, de, naquela época já, em seu corpo físico, ir no reino dos céus e falar com Deus. Alguns, às vezes, pensam que não é possível, e que ele não fazia isso, que ele não ia no reino dos céus, e chegavam a dizer, alguns chegam a pensar até hoje, mas como que uma pessoa de carne e osso consegue ser arrebatado em espírito aos céus e falar com Deus, falar com Jesus? Prezados, é só olharmos para as Sagradas Escrituras e nós iremos ver que é possível. Os irmãos já ouviram falar do apóstolo São João, também conhecido como o apóstolo do amor? Ele escreveu diversos livros nas Sagradas Escrituras, inclusive o último, o livro do Apocalipse. Foi escrito por ele quando recebia as revelações no reino dos céus. Ele estava preso, irmãos. Ele era um escravo. Ele estava preso na ilha de Patmos, ele trabalhava, obrigado, por algumas pessoas. E em um dia, depois de um dia inteiro de trabalho, cansado, ali na sua cela, junto com outras pessoas que ali estavam, que também eram escravos, o apóstolo São João, ele vai ser arrebatado em espírito no reino dos céus. E quem lê as Escrituras sabe que isso é verídico. E que ele foi arrebatado e Jesus vai falar com ele e vai dizer: escreve as coisas que eu te mostrarei e envia às igrejas. Ele estava preso, ele era um escravo. E ele era um homem. Mas sabe o que diferenciava ele das outras pessoas, irmãos? Ele imitou a Deus em tudo. Ele imitou a Jesus. A santidade dele, a consagração dele. Isso, irmãos, era que diferenciava ele das demais pessoas. E eu lhes digo, era isso, sempre foi isso que diferenciou o Santo Irmão Aldo dos demais homens. Mesmo ele sendo a nossa semelhança, igual um ao outro homem, mas o espírito dele era diferente. Sabe por que era diferente? Olha aqui, irmãos, a mensagem diz: Deus, o nosso Pai, sempre precisou de um homem santo nesta terra. Para realizar os planos dele, ele sempre precisou. O próprio Santo Irmão Aldo, em uma mensagem, ele disse o seguinte: Deus, o Pai, sempre lutou para salvar os homens do domínio do pecado, mas para falar ao coração humano, dependeu de pessoas dotadas de virtudes e dom precioso de revelação e profecia. Estes dons e virtudes não foram somente para o passado, mas para qualquer época. E continua o Santo Irmão Aldo dizendo naquela mensagem: da mesma forma, falaria no futuro por meio de pessoas que seriam criadas e formadas através do seu espírito. Sabe por que o Santo Irmão Aldo tinha esta capacidade? Porque ele foi criado, irmãos. Ele foi criado por Deus. Ele foi criado pelo Espírito de Deus.
Ele foi formado, ou seja, ele foi instruído. Em uma das suas mensagens ele diz que alguns profetas, como Daniel, que era o seu grande amigo, Elias, ele chegou a dizer que sempre estiveram com ele na sua mocidade. Na sua juventude eles já guardavam o santo irmão Aldo, ou seja, Deus já estava formando ele, enviando profetas, santos poderosos para estar ao seu lado, auxiliando. Ele foi criado, ele foi formado pelo Espírito de Deus. Ele chegou a dizer, e daí Deus autorizou Jesus a dar início nesses tempos à sua grande obra de salvação e redenção de almas, através da obra da Santa Vó Rosa, de sua Santa Igreja e do representante, o seu sucessor, que era ele próprio, Santo Irmão Aldo. Então, prezados irmãos, aqui são relatos que ainda mais afirmam a nossa maneira de crer, a nossa maneira de confiar no Santo Irmão Aldo. E em relação ao seu poder, irmãos, de abençoar, de inspirar, às vezes, ouvindo algumas mensagens de nossa igreja, onde ele colocava no boletim, vinha uma mensagem que talvez não serviria para nenhum dos irmãos que estão aqui. Naquela ocasião, o pastor pregava com aquela mensagem do Santo Irmão Aldo, e aquela palavra não serviria para nenhum daqueles irmãos que estavam ali. Só que tinha uma pessoa em outro estado, longe, irmãos, que era exatamente para ele aquela mensagem. Ou seja, a capacidade de saber o que a igreja precisava, o que a igreja estava precisando. Não era simplesmente escrever qualquer coisa, irmãos, mas ele sabia o que a igreja estava precisando. Quando a igreja precisava de exortação, de disciplina, ele mandava. Quando precisava de falar de amor ao próximo, quando ele presenciava que as pessoas estavam tendo mágoas no coração de umas com as outras, aparecia a mensagem sobre o perdão, sobre o arrependimento, sobre os sentimentos ocultos no coração, porque ele sabia a condição espiritual de cada um, o dom de discernir, de conhecer o espírito das pessoas. O exemplo que eu citei aos irmãos na reunião de ontem, onde ele sabia o que era mentira e o que era verdade quando as pessoas tentavam comunicar alguma coisa para ele. E ele simplesmente sabia, porque ele foi dotado dessas qualidades para inspirar, irmãos. Agora, em relação ao poder dele, prezados irmãos, eu vou lhes contar. Não é uma história, mas é um fato. E quando é fato, irmãos, para falar a verdade aos irmãos, quando eu vi esta mensagem falando a respeito do poder dele, que ele exerceu ainda quando estava fisicamente entre nós, eu pensei muitas e muitas vezes no que eu poderia falar para os irmãos para provar isso, para provar esse poder do Santo Irmão Aldo. Eu vou lhes contar, irmãos, um fato que aconteceu para provar tanto as suas virtudes, o dom de conhecer, o poder, a onipresença, a onisciência do Santo Irmão Aldo. Tudo que eu irei contar para os irmãos irão presenciar exatamente os dons, as qualidades e o poder dele. No ano, irmãos, de 2012, uma família que não era de nossa igreja apostólica. Naquela família havia uma jovem, ali mais ou menos com 16 anos de idade. E aquela família, nenhum daquela família era da igreja apostólica. E em um certo momento da vida daquelas pessoas, aquela jovem, ela começou a ser atormentada por um espírito das trevas, por um espírito mau. E aquela manifestação daquele espírito, irmãos, ia cada vez mais aumentando, até chegar em um ponto em que aquele espírito dominava as ações, as atitudes daquela jovem. O desejo daquele espírito mau, que se manifestava através do corpo daquela jovem, era que ela tirasse a vida de toda a sua família, pai, mãe, irmãos. Era a vontade do espírito das trevas. E induziu, não uma, mas muitas vezes, aquela jovem a fazer isso, a tirar a vida da sua família. Falava com ela e ela ouvia a voz. Ele se manifestava, possuía o corpo daquela jovem e todos presenciavam as atitudes, até mesmo a voz mudava, não era dela.
a força, a agressividade não era dela. E aquilo, irmãos, a paz sumiu daquele lar. Eles viviam dias de incertezas. Eles tinham medo até mesmo de dormir e não conseguir acordar. Medo de dormir e, ao estar dormindo, o Espírito se manifestar e aquela jovem tirar a vida deles. Era um dia de incertezas, de sofrimento, de angústia. A paz, irmãos, a alegria, a felicidade nem sequer passavam perto daquela casa, da vida daquelas pessoas, daquela família. E depois de tentar muitas e muitas vezes, aquele espírito não conseguiu. Mas ainda assim, irmãos, deixou irmãos daquela jovem traumatizados por causa das tentativas de tirar a vida deles. Aqueles irmãos mais novos, quando a viam, corriam de medo, porque eles não tinham certeza do que iria acontecer. Em um certo momento, irmãos, daquele sofrimento que já ultrapassava ali os 20 dias daquele tormento, daquela angústia dentro daquele lar, daquele sofrimento daquele pai e daquela mãe, em um certo dia, aquele espírito mau, vendo que não conseguiria, porque alguma coisa impedia que ele realizasse aquilo, ele vai dizer para aquela jovem que ela não iria conseguir tirar a vida da sua mãe, nem dos irmãos, nem da toda a sua família, mas que ela tirasse a sua própria vida, para que pudessem ficar juntos para sempre. Era o que o Espírito mandava ela fazer. E em um certo dia, o Espírito falando isso, ela foi até um quarto, pegou uma gilete e começou a cortar o próprio pescoço. Estou citando, irmãos, para que todos percebam e entendam lá no final o poder do Santo Irmão Alto. E aquela senhora, ouvindo barulhos, foi ver o que estava acontecendo. E o Espírito então vai falar para aquela jovem: alguém está vindo. Vai na cozinha, pega uma faca que vai ser mais rápido. E assim ela procede. E atenta contra a sua própria vida, furando o pescoço. Aquela senhora chega e se depara com aquela cena, sua filha caída, em sofrimento, o espírito dominando o corpo dela, as atitudes. Irmãos, uma cena que ficou gravada na mente daquelas pessoas, daqueles filhos, daquela mãe, daquele pai, e ficará para a vida inteira, até quando eles viverem nesta terra. Já não bastava os dias de tormento e de sofrimento e de incertezas. Agora, eles presenciam ali um espírito mau tirando a vida de uma jovem. E antes que aquilo acontecesse naquele dia, irmãos, aquela família procurou diversas situações e lugares para resolver o problema. Utilizaram meios, outras instituições, utensílios de outras instituições, levaram em lugares, os que os irmãos imaginarem foi levado. E em um daqueles lugares que foi levado pela última vez, a pessoa que realizou o trabalho chegou a dizer para aquela senhora e para aquele senhor: a sua filha está curada, pode ficar tranquila. Passando dias depois, aconteceu o que disse Jesus: o espírito ele se retira, e então ele retorna com mais 7, e o estado da pessoa é pior do que o primeiro. E de fato aconteceu. E quando ele retornou, irmãos, mais forte foi o dia em que ela tentou tirar sua própria vida. E agora ali a família reunida e vendo aquela cena horrorizante, sem saber mais o que fazer, porque todos os recursos já tinham utilizados e nada resolvia. Haviam ficado sabendo que estava próximo daquela casa um pastor de nossa igreja, que tinha ido para realizar uma reunião da igreja apostólica. E aquela mãe em desespero, aquela família em desespero, vai chamar aquele senhor e vai dizer para ele que fosse em busca do pastor da igreja apostólica e que chamasse-o
para que ele fizesse uma oração. Eles não sabiam o que deveria ser feito, como que iria proceder. Então aquele senhor vai até o pastor de nossa igreja e fala com ele e conta a situação. Mais de 20 dias de sofrimento. E agora a filha não tinha condições de fazer nenhum curativo no pescoço porque ninguém segurava. Então aquele pastor vai dizer para aquele senhor: nós não temos autorização de fazer oração na cabeça, mas o senhor confia no santo irmão Aldo, que ele vai curar a sua filha. E deu para aquele senhor uma pequena garrafa de água ungida, com água. E disse: confia no santo irmão Aldo que ele vai curar a sua filha. Aquele senhor retorna para sua casa e encontra o mesmo cenário. Os vizinhos, a família reunida dentro de casa e naquele mesmo tormento, ainda tentando segurar para fazer um curativo. E na medida em que aquele senhor se aproxima da cozinha, do local onde estava aquela jovem, o espírito ainda demonstrava mais força, porque sabia que estava vindo algo. E ele falava ainda com as palavras que não era para deixar chegar perto, que ele não queria que aquele senhor se aproximasse, porque o Senhor estava levando a água ungida e a fé no santo irmão Aldo. E mesmo assim ele se aproxima, irmãos, e então coloca um pouco de água ungida na mão e coloca na cabeça daquela jovem e ela dorme. E todos pensam que ela havia morrido. E aquela noite as pessoas naquela casa, ainda aterrorizados com a cena que haviam presenciado, não conseguem dormir, apenas ela conseguem fazer o curativo e deixam ela dormir. No outro dia acorda e a casa está cheia de pessoas ainda, e alguns pensando, quando ela acordar vai voltar a mesma coisa, porque já foi usado tantas outras coisas e não resolveu. Então quando ela acordar vai voltar de novo. Mas para surpresa de todos, ela acorda de manhã, chama aquela senhora, a senhora vai até o quarto, ela dá a benção, pede a bênção e em seguida pergunta se aquela senhora deixaria ela seguir a igreja apostólica. Naquele dia, houve a conversão daquela jovem, de maneira que ela abandonou toda a vida de pecado. Meses depois, ela vai para São Paulo se batizar. E recebe a notícia de que o santo irmão Aldo queria falar com aquele povo, em particular. E então, reunidos ali na sala, esperando o santo irmão Aldo, ele aparece. E sem falar com as outras pessoas, dirige um olhar para ela, penetrando e conhecendo, lendo o Espírito, irmãos. E sabendo de tudo que havia se passado, vai olhar para ela, vai dar um sorriso e vai dizer: você deu trabalho, mas agora você está bem, não vai voltar mais. E ela começa a chorar. E ele vai dizer: não chora, que agora você está bem, não vai voltar mais. Prezados, o santo irmão Aldo, naquela época, estava em São Paulo. Este fato, talvez alguém pense que eu estou contando para se vangloriar ou para se orgulhar. O santo irmão Aldo estava em São Paulo. Este fato aconteceu no interior do Amazonas, 4.000 quilômetros de distância da sede. O santo irmão Aldo nunca havia pisado os pés lá. Ninguém disse para ele: santo irmão Aldo, essa jovem é aquela. Não, ele sabia de tudo. Foi ele que curou ela. Do ano de 2012. Hoje, se não me falha a memória, fazem 11 anos. E a única coisa que resta é a cicatriz e a capacidade de falar para qualquer um e dizer: isso aqui, esta vida que eu tenho, foi o santo irmão Aldo que me deu. A capacidade de dizer o que o hino disse. Se alguém perguntar quem te curou, quem te libertou, ela tem a capacidade de dizer: foi o irmão Aldo, foi o santo irmão Aldo. Prezados, os irmãos talvez estejam curiosos, pensando: o pastor contou com tantos detalhes. Eu lhes digo, não é recomendável que contemos histórias particulares. Isso não é uma história, é um fato. Este fato, irmãos, aconteceu com a minha própria irmã. E eu era um daquelas crianças que ficou traumatizada por meses. Aquele senhor e aquela senhora eram e são meus pais. E isto de fato aconteceu, irmãos. Hoje essa irmã está com 27 anos, curada. E o que nós podemos dizer é que tudo o que nós fizermos, irmãos, para agradecer o santo irmão Aldo ainda será pouco. Porque a vida que temos foi ele que nos deu.
o lugar que estamos foi Ele que nos trouxe. Então, para aqueles apostólicos que às vezes chegam a duvidar do poder desse Santo de Deus, não duvide. E alguém pode pensar, mas será que isto é verídico? Irmãos, há provas. Já saiu muitas e muitas vezes esse testemunho, esse depoimento de fé. Eu lhes disse, não encontrei outra maneira de provar o poder do Santo Romualdo para os irmãos. Mas isso é suficiente. Então anunciemos, falemos dele, irmãos. Façamos como o apóstolo São Pedro e São João, que foram em um certo momento oprimidos por alguns sacerdotes que diziam para eles não falarem de Jesus. E eles vão dizer para aquelas pessoas, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós não podemos fazer isso. Eu lhes digo, povo apostólico, nós não podemos negar, nós não podemos deixar de falar do que vimos e daquilo que ouvimos. Este é o poder do Santo Romualdo. Se você crê nele, continue crendo. Se você ainda tem dúvidas, abandone essa dúvida. Ele pode fazer muito pelo Senhor, pela Senhora. Ele demonstrou isso. Prezados, a onisciência dele, 4.000 e poucos quilômetros de distância. Ninguém o contou para ele. Ninguém apresentou e dizendo, essa aqui é a jovem. Não, ele sabia. Ele vai olhar sem falar com as outras pessoas, vai dizer, você deu trabalho, mas agora você está bem, não vai voltar mais. E não voltou e nunca voltará. Porque esse é o poder de Deus, manifestado através deste grande profeta de Deus, o nosso Santo Romualdo. Eu agradeço a presença de todos os irmãos. Que estas afirmações, irmãos, nunca saiam das vossas memórias. E que o vosso coração se humilhe perante a esse Santo de Deus. Que a certeza de grandes bênçãos sobre as nossas vidas, irmãos, é verídica. Nós iremos ouvir o último hino apresentado pelos irmãos do coral, Precioso Dom.
bem, irmãos. Creiam, prezados irmãos, no poder do nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Alto, que são manifestados em nossas vidas nesses dias, de todos aqueles que buscam fazer a vontade desses santos de Deus. Em uma das suas mensagens, o Santo Irmão Alto chegou a dizer: eu tenho muito para dar para os apostólicos, muito mesmo, muita coisa, muitas bênçãos para distribuir para eles. Só que alguns pedem pouco. E outra vez ele chegou a dizer: e outros pedem e não me dão nada em troca. Pensem nisso, irmãos. O que o Senhor está dando para o Santo Irmão Aldo em troca? A obediência, a consagração, a humildade. Pensem nisso. E eu agradeço imensamente aos irmãos pela presença, pela reverência de todos, nossos irmãos membros, coristas, músicos e regentes, os nossos internautas, a todos aqueles que compõem o corpo ministerial de nossa igreja. Foi um prazer estar participando desses momentos com cada um dos irmãos e conhecendo mais uma parte da nossa grande família apostólica. Que o Santo Irmão Aldo possa abençoar grandemente as vossas vidas. Lhes convido a ficar em pé, por gentileza, os irmãos que puderem. Vamos orar e encerrar a nossa reunião. Com muita reverência, mãos estendidas aos céus, cabeças curvadas e olhos fechados, oremos. Ó Santíssimo Deus, soberano Pai Celestial, queremos todos juntos neste momento expressar ao Senhor os nossos maiores, o poder do Senhor na vida dos apostólicos e até mesmo de pessoas que não são de nossa igreja ou que não eram, mas que foram agraciados com a misericórdia dele. E a tua justiça permitiu que ele manifestasse o seu poder para dar provas de que era um profeta formado pelo Senhor, dotado de dons e virtudes para distribuir para tantos quantos assim mereçam. Profeta Santo Irmão Aldo, nosso muito obrigado pela sua existência, pelo teu ministério, pelos teus ensinamentos, pelos teus conselhos. Santa Avó Rosa Bendita, também agradecemos à Senhora, à Virgem Maria, por ter permitido a vinda de Jesus a esta terra. E agradecemos ao Senhor Jesus bendito, por não ter recusado a missão de dar-se em sacrifício, para assim nos conceder a oportunidade de salvação. E ao Senhor Deus, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Recebam a nossa gratidão neste momento. E agora eu suplico em favor dos teus filhos as bênçãos dos céus. Derrame sobre eles, ó Jesus, a tua paz, ó Espírito Santo, as tuas virtudes para o espírito deles, para aqueles que estiverem em pecado, que às vezes se entristecem por causa das atitudes egoístas e impensadas e desobedecem à tua doutrina, os teus ensinos, a tua disciplina, e ficam tristes com isso, mas que no entanto às vezes não têm forças para renunciar a este pecado, estes costumes, os vícios. Santa Avó Rosa, tem misericórdia deles, ajuda-os, pois eles sozinhos, eles não têm esta capacidade. Por isso eu peço que a Senhora ajude-os a vencer as lutas, as enfermidades, as fragilidades e as limitações deles. Atendam às orações que estão fazendo. Ao Santo Irmão Aldo, os louvores que os teus filhos se empenharam, horas e horas de ensaio para apresentar estes belos hinos, receba no seu trono, compartilhe com os santos e anjos do reino dos céus. É o que nós te oferecemos, como gesto de amor e gratidão por tudo que o Senhor fez e continua fazendo em nosso favor. Atenda às orações e os nomes que aqui colocaram nessa caixinha pedido de oração. Conceda o que te pede ao Santo Irmão Aldo, se eles merecerem. Se for necessário a aplicação da tua misericórdia, proceda assim, mas que prevaleça a justiça do nosso Deus. Leva-os em segurança aos seus lares, ó Jesus, e lhes dê uma boa noite de descanso. E amanhã uma excelente semana, contando sempre com a presença de santos e anjos. Esta mesma bênção e estas bem-aventuranças eu desejo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo leve até o seu lar, ó ouvinte que está nos assistindo neste momento, e possa então desfrutar da paz de Jesus e das virtudes e dons do Santo Irmão Aldo em todos os sentidos, em sabedoria, em capacidade para vencer o pecado. Certos da fé que possuem nele, recebam neste momento a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e deste profeta Santo Irmão Aldo, e a companhia dos anjos e santos do nosso Deus. Amém. A paz do Senhor para todos. Está encerrada a nossa reunião e até uma próxima oportunidade.